Posso viver só de Bitcoin? Essa é uma dúvida que muita gente tem aí, porque quando o pessoal se depara, essa é uma dúvida comum que muita gente tem quando entra no mundo do Bitcoin. Porque vê muitos influencers, muito do pessoal que ensina e fala do Bitcoin, que é que você tem que tirar todo o seu dinheiro do país, né? Que você tem que parar de financiar o Estado e tudo mais. Eu mesmo já estive do outro lado, né? Estive assistindo, estive estudando, né? Fui procurar nos fóruns e tudo mais. Porém, a dúvida que fica é como que eu faço isso? Como que eu faço para utilizar o Bitcoin? E pessoal, aqui no canal, eu vou ser sincero com vocês, não tem muitas oportunidades de emprego, porque da onde vem o nosso dinheiro? Vem geralmente do nosso trabalho, a grande maioria da massa, e eu faço parte dela, ou pelo menos fazia, né? Porque quando a gente começa a entender o esquema, o jogo, a gente começa a mudar a mentalidade e, né, luta para sair da grande massa, né, da grande manada. Então, eu estava num trabalho que me pagava em real. Como que eu faria para viver de Bitcoin? Aí que eu entendi, pessoal, que viver de Bitcoin é uma meta a ser alcançada. Então vai chegar o momento em que você e a sua família vai conseguir viver apenas da valorização do Bitcoin. Mas tudo isso começa agora, entendendo que no futuro ele vai se valorizar. Mas enfim, isso é um tema para outro vídeo. Por enquanto eu vou mostrar para vocês aqui na prática. Eu vou primeiro para a parte teórica e depois eu vou mostrar alguns exemplos práticos. Eu não vou fazer um passo a passo nesse vídeo, mas deixa no comentário se alguma dessas formas de pagar as contas do dia a dia interessar vocês e se vocês iriam querer ver eu fazendo isso na prática, né, pagando um boleto e tudo mais. Mas sem enrolação, pessoal, vamos para aquele nosso esqueminha de sempre lá, né, aquele mapa mental, e vamos verificar aqui, né. Então vamos para o primeiro tópico. É possível viver só de Bitcoin? E a resposta curta é que sim, dá para viver apenas usando Bitcoin como reserva de valor e vendendo pequenas partes quando precisar. Muitas pessoas vivem só de Bitcoin em países diferentes, mas isso exige dinheiro investido, estratégia e controle emocional. Então aqui vai a verdade prática e que quase ninguém fala. Bitcoin é volátil. A gente tem que entender isso, pessoal. Seu patrimônio pode subir 20% ou cair 20% em semanas. Eu diria até mais, né, pessoal? Se você depende 100% dele para viver, precisa suportar meses ruins. Então você precisa aguentar as quedas, né? Você precisa de um tamanho mínimo de patrimônio. Então não queira sair aí vivendo de Bitcoin. Eu tenho 0,00001 Bitcoin, vou sair do meu emprego e vou viver de Bitcoin. Porque lá em 2035 ele vai valer 10 milhões de dólares. Não é assim que funciona, pessoal. Então aqui tem um exemplo. Eu coloquei um exemplo se o seu custo de vida é de 3 mil reais por mês, pessoal. Então, para cada pessoa vai variar. Tem gente que mora no interior e que esse valor é até um valor alto, e tem gente que vive aqui e isso é um valor super baixo. Então vai de você. Quanto que você gasta por mês aí? Qual que é o seu custo? Já fez essa conta? Senta a bunda na cadeira com a esposa, com os filhos e vê lá quanto que você gasta por mês. Qual que é o seu custo por mês, né? Isso tudo, até cartão de crédito, se você tá enrolado com os cartões de crédito, né? Seu custo mensal. Precisa de algo como? Então aqui, 20 mil reais, nesse caso de 3 mil reais de despesa, 20 mil reais é insuficiente. 100 mil reais ainda vai ficar apertado. De 300 a 600 mil reais, aí começa a ficar viável. E 1 milhão em BTC, né? Ou 1 milhão ou mais, a vida já fica tranquila para você. Lembrando que é nesse caso, pessoal, de uma pessoa que tem um custo de vida mensal de 3 mil reais por mês, né? A gente sabe aí que muitas regiões do país, principalmente a região que eu vivo, o custo de vida é absurdo, é muito alto. Aí, geralmente, é o homem, a mulher, entendeu? Tem que trabalhar e se bobear, até os filhos têm que trabalhar para poder manter a residência, né? Porque senão, já sabe como é que são as coisas, né? Enfim, continuando. Você precisa de renda ou reserva além do BTC. As pessoas que vivem só de Bitcoin, geralmente, têm renda extra, né? Então faz uns freelancer, negócio, né? Ou então recebe algum salário, ou até mesmo uma pessoa que já está aposentada e que acumula um grande patrimônio em Bitcoin, né? Ou tem patrimônio grandes e gasta um pouco, né? Então, uma pessoa que acumulou no momento certo, né? Há muito tempo, né? Quem investiu no Bitcoin há 7, há 8 anos atrás, até 10 anos atrás, cara, dependendo do que investiu, pode viver tranquilo aí com Bitcoin aí, mesmo com as oscilações de preço, né? Mas, enfim, cada caso é um caso, né? Tem que ser analisado pela pessoa. Bitcoin sozinho não gera renda, a menos que você faça. O Bitcoin ele não te entrega dividendos, ele só sobe de preço com o tempo, né? Mas ele também tem momentos, igual o momento que a gente está vivendo, que ele cai de preço, né? Venda parcial planejada, empréstimos
colateralizados, mais arriscado, e operações estruturadas. Então isso daqui eu considero tudo arriscado, né? O empréstimo você colateralizado, você pode ser liquidado dependendo da oscilação de preço, se você não tiver como colocar margem ali. Porém, é um mecanismo interessante, pessoal, para não se pagar imposto no futuro, para quem tiver uma quantia relevante de Bitcoin. Depois eu vou trazer um vídeo específico aqui de empréstimo colateralizado, como é que faz e tudo mais, né? A venda parcial planejada é importante também, né? Nos momentos de topo histórico, você vender um pouco para poder utilizar, se você estiver vivendo só de Bitcoin. E as operações estruturadas seria algo como day trade, ou então, né, você operar alavancado. Essas coisas são para quem é mais avançado. Eu vou ser humilde aqui e tenho que falar para vocês, eu não manjo nada disso. Para mim é só comprar e hold. Sua cabeça precisa aguentar o tranco. Você precisa aceitar que um mês o BTC pode te deixar rico, no outro pode cair 40%. Se isso te faz perder o sono, não dá para viver só disso. Então pode ter o ano de bear market, pessoal, que o Bitcoin fica lá embaixo, você não vê o Bitcoin saindo de lugar, e aí se você estiver vivendo só de Bitcoin, né, o medo pode vir, então tem que ter os fundamentos muito bem estabelecidos, né, e tem que ter um patrimônio relevante para aguentar essas quedas, porque nessas quedas você não para de comer, os aluguel vem, o boleto vence, você tem que pagar, né? Você vai ter que utilizar o seu Bitcoin para pagar, caso você não esteja trabalhando, né? Mas dependendo do valor que você tenha, por exemplo, imagina o Renato 38 aí, que estimam que ele tem uns 200 Bitcoin. Cara, ele pode ficar tranquilo, meu, tranquilaço. O pessoal aí geralmente até fala de quem tem, acho que é 2 Bitcoin, 3 Bitcoin, vive tranquilamente aí. Então, enfim, né, pessoal, cada caso é um caso, né? Agora a gente que tem 0,0000001 Bitcoin não pode se dar ao luxo, a gente tem que batalhar, pessoal, a gente tem que correr atrás do que a gente perdeu lá no passado. Agora isso aqui é muito importante, pessoal, para que a gente tenha essa reflexão. Quando pode fazer sentido viver só de Bitcoin? Então, esses pontos eu considero importantes. Você já tem um bom patrimônio, beleza. Suas despesas são baixas. Aqui eu coloquei baixas, mas entenda-se também se você é controlado. Porque às vezes você gasta 15, 20 mil, você tem um patrimônio relevante em Bitcoin e você vai manter aquele patrimônio e para você estar tranquilo. Tudo depende do valor, né? Por exemplo, que nem eu falei aqui, se você tem 200 Bitcoin, é coisa de milhões, 100 milhões, é mais de 100 milhões de reais, pessoal. É muita grana. Então, se você é controlado, mesmo que você gaste 15, 20 mil, não faz diferença. Se você tiver 1 milhão e gasta 5 mil por mês, talvez dê para viver tranquilo sim, né? Agora, se você, minha renda, eu gasto 10 mil por mês, eu tenho só 500 mil no Bitcoin, né? Aí, né, a conta não fecha, né? Porque se o Bitcoin tiver uma grande queda, você chega perto daquele momento que, putz, vou ter que voltar a trampar, né? Enfim, pessoal, cada caso é um caso, né? Falando aqui. Você acredita no longo prazo, isso é crucial. Você só vende uma parte por ano para viver e você tem caixa em reais ou em dólares, né? Para emergência. Então, ter uma reserva de emergência diferenciado caso aconteça uma tragédia aí, você pelo menos tem um pouco em outro lugar, né? É interessante. A reserva de emergência, pessoal, como eu venho sempre falando para vocês, ela é crucial, mas ela é importante estar disponível para emergências, né? Então, alguns lugares não tem como eu recomendar ou falar para vocês deixar, né, em alguns lugares, né? Mas enfim, cada um é adulto o suficiente para entender as coisas e saber quais decisões tomar, né? Aqui eu só estou tentando trazer umas ideias e dar a minha opinião, né? Eu não sou nenhum professor, como eu falei para vocês, não sou nenhum economista, tudo mais, eu só sou alguém que está lutando para conseguir a minha liberdade financeira, assim como vocês. Enfim, quando não faz sentido, quando você está começando, quando depende de cada centavo para viver, né? Tá contando ali a passagem do ônibus e tudo mais. Quando não tem uma reserva de emergência, né? Não tem a educação financeira, que é o básico, isso vem antes de tudo. Quando não tolera grandes quedas, né? Então, se nessa queda de agora, de 30%, você já tá perdendo os cabelos aí, meu Deus do céu, bear market, não sei o quê, meu, ainda não é para você viver de Bitcoin, meu. Ainda não é, né? E é normal, pessoal, a gente tem que entender a nossa realidade. Para mim não dá, para mim não vira. Para mim vira. Não, eu vivo bem, eu vivo mal. Não vamos querer impor para as pessoas algo que, para elas não é bom, entendeu? A gente falar assim, mostrar opções, né, ajudar a resolver alguns problemas, né, que são problemas que todo mundo tem, beleza. Então vamos lá, vamos se ajudar. Agora impor, não vamos impor nada, hein, pessoal. Não vamos impor nada e acabou. É como fala o próprio Renato 38, né? A salvação é individual. Ele fala da salvação financeira, né? Ele está querendo dizer. Salvação
é individual. Se você quiser, beleza, senão você vai ser sodomizado, né? Ele fala de um jeito engraçado, né? Enfim, pessoal, agora vamos para a parte prática aqui. Então vou mostrar aqui para vocês algumas formas de pagar boletos, água, luz, telefone, cartão, boletos em geral. Porém, eu não vou mostrar passo a passo, pessoal. Se vocês quiserem, deixa nos comentários aí que eu venho fazendo um vídeo de cada um, pagando um boleto, aí eu pago os meus boletos mesmo, e aí vocês veem eu fazendo isso na prática, né? Talvez não pagar um boleto de água, luz, porque aí como é que eu vou confirmar, né, o pagamento para vocês? Mas eu vejo tudo certinho aqui e faço um passo a passo com vocês. Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu acho bem interessante isso daqui, né, pra gente entender. Existem serviços que permitem você enviar Bitcoin e eles pagam o boleto em reais. Os mais usados no Brasil, né? Na verdade, não no Brasil, esse primeiro aqui, se eu não me engano, ele é mais usado na Argentina, né? Mas é o Belo, né? Você envia BTC, eles convertem, pagam o boleto direto. Camonem aceita BTC, ETH e outras criptos, né? Paga boletos de qualquer banco, também faz recarga de celular e outros serviços. Esses dois últimos eu nunca utilizei, pessoal, mas o da BIPA eu já utilizei, eu acho bom. Envia BTC ou Lightning, a conta converte em BRL automaticamente. Você paga boletos e faz Pix. Pensei numa coisa, pessoal, é importante. Tudo isso aqui que eu tô falando não é nenhuma recomendação de investimento nem nada, pessoal. Só tô mostrando para vocês algumas formas. Se vocês quiserem que eu faça, que eu apresente alguma que eu confie e tudo mais, vocês deixam no comentário que eu faço um outro vídeo de eu pagando meus boletos. Ou seja, eu vou estar colocando minha pele em risco. Mas esses nomes de alguns aqui que fazem esse tipo de serviço, não é uma recomendação que vocês acessem eles, né? Façam suas próprias pesquisas aí, olhe o Reclame Aqui, vê se a empresa opera no Brasil tudo certinho, para que não aconteça de você ir lá pagar seu aluguel por eles, né? E aí acabe dando algum problema nessa intermediação, né, pessoal? Então vamos tomar cuidado. No futuro aí eu quero sim trazer vídeos mostrando esse viver de Bitcoin, né? Então tudo é um teste, né, pessoal? Vamos começando devagar, né? Primeiro vamos sabendo que tem as possibilidades, depois a gente vai avançando, né? Tudo com consciência e clareza, pessoal, para não tomar fumo, né, meu? Então vamos para o segundo tópico aqui, pessoal. Pagar contas via Pix usando Bitcoin. Aqui você vai, eu vou lá no comércio, o comerciante não vai nem saber que eu tô pagando com Bitcoin, né? Ele recebe em real e já era. E eu tô usando Bitcoin aqui no modo underground, né? Enfim, é rastreável, né, pessoal? Mas vocês entenderam. Usar a carteira Lightning, né, BTC que paga Pix. Algumas carteiras fazem a conversão instantânea. Então tem a Blink Wallet, Wallet of Satoshi, BIPA e a Belo. Isso aqui, pessoal, sempre nessas carteiras que vocês estiverem utilizando, para deixar um valor pequeno, para vocês fazerem as transações do dia a dia. Isso aqui é para você viver de Bitcoin. Não é o seu hold, é você viver. Para você viver, você tem que gastar, né, meu? Então, enfim, como que funciona? Então, você escaneia o QR Code, né, do Pix, a carteira converte seu Bitcoin, o comerciante recebe em Pix normalmente, né? Recebe o real normalmente. É o método mais rápido e barato atualmente, né? Pagar direto em Bitcoin, né? Lojas que aceitam, então tem alguns lugares, tem até um site, pessoal. Me perdoe, eu esqueci de procurar o link do site, mas é um site que você olha o mapa da sua região e vê os lugares e os comércios que aceitam Bitcoin, né? E você pode pagar na rede Lightning ou na rede normal, né? On-chain. Enfim, vamos lá. No Brasil ainda não é comum em qualquer lugar, mas existem vários comércios que aceitam. Isso está se popularizando. Cada vez vai aparecer mais comércio assim. Então, restaurantes, cafés, barbeiros, hotéis, lojas pequenas, freelancers e prestadores de serviço, né? Então, tem alguns aplicativos lá, né? Enfim, eles geralmente aceitam via rede Lightning e a BTC On-Chain. Como eu falei, né? É melhor para esse tipo de coisa, comprar produtos e serviços, usar a rede Lightning, né? Você paga menos taxa, você coloca um dinheiro, né? Uma quantia menor ali para não ter o risco de ser hackeado nem nada, enfim. Dica, a maioria usa Blink, Wallet of Satoshi e OpenNode para receber, né? Então, geralmente a mais comum que eu vi, né, nos lugares que eu fui, que o pessoal estava recebendo era o Wallet of Satoshi, né? Agora, pagar serviços internacionais. Muito mais comum fora do Brasil, né? Hospedagem de site, VPNs, jogos e gift card. Cursos, né? Cursos tem até no Brasil, acho que o curso da área Bitcoin lá, eles aceitam no curso deles, né, que é uma plataforma boa, eles aceitam Bitcoin, né, para entrar na plataforma deles. Softwares, em muitos deles, você paga direto em BTC, né. Agora aqui, pessoal, eu trouxe que, fazendo as minhas pesquisas aqui para trazer o vídeo para vocês, eu nem sabia dessa possibilidade, né? Então eu vou querer testar isso daqui. Provavelmente eu vou trazer um vídeo no canal no futuro. Eu vou querer testar isso porque eu achei muito interessante. Que é pagar compras do dia a dia via gift cards com Bitcoin. Eu nunca nem usei gift card, pessoal, mas
eu fiquei interessado em fazer isso, né? Você compra com Bitcoin Gift Card e utiliza aí nos serviços, né? Esse é um jeito muito usado no mundo inteiro. Sites como Bitrefil, eu não conheço esse site, nem sei como pronunciar, devo estar falando bosta, mas enfim. Você compra gift cards com BTC de iFood, Uber, Google Play, Amazon, Mercado Livre, Netflix, Steam, posto de gasolina e supermercados. Depois uso o gift card normalmente, né? Então utilizaria bem para o iFood mesmo, né? Tô sempre comprando alguma coisa no iFood e vai ser interessante, vou fazer até um vídeo. E o último tópico, pessoal, para a gente encerrar esse vídeo, converter BTC para um cartão pré-pago. Esse daqui eu utilizei bastante, mas eu não utilizava BTC, né? Eu gostava de utilizar o SDT, né? Então eu ia lá, tinha o Tether, né? Aí mandava o Tether pro cartão e ia utilizando nos lugares, né? Mas eu utilizava bastante antes de ter a ideia de entrar no YouTube, né? Tava utilizando antes de ter essa ideia, né? Mas por curiosidade mesmo e eu gostava de utilizar. Mas aí o cartão começou a travar o que eu utilizava lá, até esqueci o nome agora, mas ele começou a travar bastante, dava alguns problemas, eu tirei todo o dinheiro que tinha lá e parei de utilizar, né? Devo ter o cartão, é que não tá aqui comigo agora, mas senão eu mostrava o cartão para vocês, mas era antes de eu ter essa ideia de entrar no YouTube e começar a fazer vídeo. Mas aí, se vocês quiserem, deixa nos comentários, aí eu posso procurar um que seja bom, né? E utilizo no dia a dia e venho mostrando para vocês, né? Eu faço ao longo de 30 dias e mostro todo o passo a passo, né? Num vídeo só. Mas só se vocês comentarem aí e pedir no vídeo, né? Senão, não vou fazer não. Algumas plataformas permitem que você permite ter um cartão Visa ou Mastercard que você carrega com Bitcoin, né? Ou outras criptomoedas, igual eu falei. Exemplos, Yellow Card, né? África e Brasil. A Belo é só na Argentina, pelo que tá aqui. Binance Card, não disponível no Brasil, só internacional. Então, da Binance também é inviável pra gente. Então, o passo a passo é simples para usar esses sistema, né, pessoal? Você envia o Bitcoin ou a moeda que você queira usar, se o aplicativo comportar. Aí você converte, você geralmente deixa lá convertido em limite, né? Limite. E você usa como cartão normal, né? Você passa nos lugares lá, aproximação, tudo. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Deve ter ficado um pouco longo aí para vocês, mas é um tema muito interessante, pessoal. Espero que vocês tenham chegado até o fim aí do vídeo. Então a resposta é: posso viver só de Bitcoin? Sim, dá para viver só de Bitcoin em 2025. E eu acredito que nos próximos anos vai ficar cada vez mais fácil e mais simples no nosso cotidiano de utilizar o Bitcoin e outras criptomoedas para viver mesmo, né? Então, vamos trabalhar, vamos comprar, e se você presta algum tipo de serviço, procura receber em Bitcoin, procura aprender a receber em Bitcoin, que aí você vai estar fazendo a sua autocustódia para o futuro, né? Imagina lá em 2030 como não vai estar esse preço, né? Se em 2025 já chegou em 100 mil, imagina em 2030, 2035, né, pessoal? E o tempo passa rápido, hein? Até o próximo vídeo, pessoal!